Boa noite. Hoje vamos falar um pouco sobre, na verdade, o capítulo 5 do livro A Boniteza de um Sonho, que trata sobre o aprender com emoção e o ensinar com alegria. Então, o Moacir Gadotti, nesse texto, ele fala aspectos importantes de como ensinar e como aprender, ou melhor, como que há um diálogo, uma dialógica, uma dialética entre o ato de ensinar e o ato de aprender. E que para aprender, hoje em dia, precisamos ter, acima de tudo, sentido naquilo que aprendemos. Ou seja, muitas vezes a gente quer que o nosso aluno aprenda algum conteúdo ou tenha algum tipo de conhecimento que, na verdade, naquele momento não tem muito sentido para ele. Então, existe um olhar de dizer que a gente só deve ensinar para o aluno aquilo que realmente faz sentido para ele, quando na verdade a gente precisa construir sentidos para aquilo que ensinamos. Então, não temos que dar para o nosso aluno aquilo que ele quer, mas precisamos demonstrar, enquanto professores, enquanto construtores desse conhecimento, que aquilo que estamos aprendendo, aquilo que estamos construindo junto, é importante e deve ter sentido para a prática profissional dele. Por que isso? Porque senão a gente fica muitas vezes centrado só naquilo que a gente quer, quando na verdade existe uma possibilidade de coisas que a gente pode querer ainda, mas a gente precisa entender isso, entender que as coisas e os sentidos estão em construção e que novos significados podem surgir a partir de momentos de discussões, a partir de momentos de construção desse conhecimento. Então, não devemos só dar para o nosso aluno aquilo que tem sentido para ele, mas devemos desejar, construir com ele novos sentidos para os conhecimentos. Então, assim, estaremos ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, com emoção e com alegria. E, para além disso, ou nessa mesma relação, esses sentidos, enquanto professores, esses sentidos precisam estar relacionados à questão da transformação social. Então, enquanto professor, eu acredito numa educação que não é neutra, numa educação que está aqui a serviço de uma transformação. Então, como o Gadotti coloca no texto dele, não existe professor, não existe uma educação neutra. Existe sim professores, profissionais da educação, educadores, preocupados ou não com a transformação social. Pessoas, educadores que têm como base a pedagogia do Gadotti e do Paulo Freire, então estão colocados dentro de um ambiente que é a escola, que precisa ser transformada. Então, essa nossa escola, essa nossa educação de hoje, ela passa por transformações. E para que podemos entrar nesse movimento, precisamos então nos colocar politicamente dentro dessa transformação. Por isso, a educação jamais vai ser neutra. Ela é sempre uma posição política. Então, somos sim seres políticos dentro da sala de aula. Então, não dá para esquecer disso quando estamos atuando na sala de aula. Nesse mesmo movimento, ele também coloca a questão de que todo professor precisa ser um historiador. Então, isso me agrada bastante. Na medida que eu sou historiadora, então quando ele fala isso, ele está valorizando a minha formação, ele está valorizando a área que eu conheço, a área de onde eu falo. Por quê? Porque conhecer o passado e o presente é uma forma de atuar melhor para o futuro. Então, essa transformação precisa ter um conhecimento. Para que haja essa transformação, precisa haver um conhecimento profundo do passado e do presente, para podermos assim modificar aquilo que virá, aquilo que está por vir. Então, é importante conhecermos os contextos históricos, nessa relação do aprender, do ensinar, da historicidade, da transformação e da ética, porque a ética, ela não é essa ética do mercado, mas é uma ética que surge das relações dos seres humanos na sua essência. Essa ética que muitas vezes o Paulo Freire vai colocar, e vai colocar até na pedagogia da autonomia, a gente precisa ter. Então, um professor sem ética, um profissional sem ética, é um profissional que não valoriza o outro. Se não valoriza o outro, logo não consegue transformar, porque a transformação está, acima de tudo, na valorização do outro. Então, para transformarmos, precisamos ser éticos. Não nessa ética do mercado, mas a ética que entende o ser humano na sua essência.